estudamos Coríntios e enquanto vivemos como igreja, né? Então a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita, né, por Paulo ali por volta de 55, a uma igreja que brigava, que batalhava com sensualidade, com impureza, com ideologias e filosofias humanas e mundanas, em uma cidade que deixaria qualquer metrópole moderna com inveja, né? Uma cidade diversificada, uma cidade plural, uma cidade com comércio avançado, mas uma cidade extremamente imoral, né? Extremamente suja, né? Era esse o contexto da igreja de Corinto, de tal forma que o morar em Corinto ou nascer em Corinto, ela se torna um adjetivo, o adjetivo de alguém impuro, de alguém imoral, de alguém que era depravado. Então, tamanha era a fama dessa cidade. E naturalmente isso impacta a igreja, uma igreja que, quando essa carta é enviada, ela existia ali por volta de uma década, né? Uma igreja que sofria com a imaturidade, com a sensualização, com a sexualidade. E é por isso que essa carta ela é desafiadora. Paulo pega esse contexto de uma igreja com essas características e agora ele precisa conduzir essa igreja a um trajeto, a um caminho, à maturidade e a viver o evangelho independente do seu contexto ou dos seus desafios, né? E agora estamos iniciando a carta. Eu quero convidar você, 1 Coríntios capítulo 1, dos versos 1 até o versículo 3. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O primeiro destaque desse texto está ali no início. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Esse irmão Sóstenes, só a título de explicação, provavelmente é um judeu que foi perseguido enquanto Paulo plantava essa igreja e depois participou dessa igreja. Então era alguém bem conhecido da igreja de Corinto, assim como Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Mas é interessante que Paulo está diante de um grande desafio. Aqui essa introdução é uma introdução comum das cartas e mostra como a epístola ela não é uma carta pessoal. Não é um amigo que está mandando uma carta. Não, ela segue o padrão de uma carta oficial. Por isso que é uma epístola. Paulo entende que esse documento é um documento oficial para orientar a igreja. Então ele inicia com o padrão, se identificando como autor da carta, dá suas credenciais de autoridade e identifica o seu público. E quando Paulo se identifica e dá suas credenciais, isso aqui é bem relevante, é bem interessante, que Paulo já coloca: olha, eu sou Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo tem um grande desafio. Ele encontra aqui, ele sabe que ele vai encontrar, e aliás o primeiro tema que a carta aborda, né, é a unidade.
Ele sabe que ele vai encontrar uma igreja dividida, uma igreja imatura, uma igreja que discutia com os dons, uma igreja que conseguia ser dividida na ceia do Senhor. Uma igreja que se preocupava com títulos e com posições até mesmo no momento da ceia. E ele sabe que precisa ser alguém de autoridade. E ele já inicia dessa forma: olha, aqui é Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. E é interessante perceber que Paulo, ele vai confrontar um grande problema. Poucas igrejas seriam, ou eram, ou são tão problemáticas, tão difíceis, tão desafiadoras como era a igreja de Corinto. Eu tenho lá disputa por poder, eu tenho divisão social de ricos e pobres, eu tenho gente disputando por posição. É claro que isso a gente não vê na igreja hoje em dia, né? Não tem gente querendo entrar em diretoria, né? Ter posição na igreja só para ter cargo. Graças a Deus isso só acontecia em Corinto, né? Mas esse era o ambiente, gente que usava os dons espirituais que vinham de Deus para a edificação da igreja, para ganho pessoal, para ganho próprio. É isso que Paulo ele encontra. Agora, qual que é o motivo? O que motiva Paulo a escrever essa carta e estabelecer a sua autoridade logo de início para ser reconhecido? Paulo sabia quem ele era. Olha, eu sou apóstolo. O apóstolo dos gentios. Eu tenho responsabilidades. Eu tenho autoridade para lidar com o problema de vocês. E mais do que isso, eu tenho dever, porque eu sou um apóstolo pela vontade de Deus. Paulo sabia exatamente qual era o seu papel na igreja. Ele tinha um desafio grande. Eu brinquei na semana passada, né, que se eu fosse convidado para ser pastor da igreja de Corinto, eu provavelmente iria recusar o convite. A menos que eu tivesse uma convicção muito grande de que Deus estaria me mandando para lá. Era isso que Paulo tinha. Ele sabia que o desafio era grande. E o desafio era tão grande que uma carta não foi suficiente. E na segunda carta, Paulo tem que defender o próprio apostolado. Porque alguns da igreja de Corinto, depois da carta, ele faz a visita pessoal, eles começam a falar assim: olha, Paulo ele é duro na carta, mas mole em presença. E aí vem a segunda carta de Coríntios, que é ainda mais dura do que a primeira. Né? Imagino que o problema resolveu, porque a gente não tem a terceira. Né? Se teve uma terceira, Paulo deve ter chamado lá a assembleia, né? Resolvido tudo pessoalmente, e falou assim: a coisa foi tão feia que ele não quis deixar nem registro. Né? Mas pelo menos essas duas cartas mostram quão desafiador era. Agora, o que motiva Paulo a colocar a mão nesse vespeiro? A simplesmente falar assim: ó, essa igreja está tão complicada, sabe o que eu vou fazer? Vamos fundar outra? Vamos começar de novo, deixa esse pessoal ali. Por que Paulo não faz isso? Porque ele tinha consciência de quem ele era e de qual era o papel dele na igreja. Naturalmente, né, eu não sou apóstolo, e espero que ninguém aqui o seja, né, ainda mais nos termos em que Paulo diz que ele era o apóstolo. Ele é fundamento da igreja. O fundamento da igreja já foi apóstolos e profetas, graças a Deus por isso. Então não tem apóstolo. Agora, eu como pastor, eu só vou exercer bem o meu ministério se eu entender claramente qual é o meu papel e qual é a minha vocação. Mas isso funciona só para um pastor? Não.
Você que exerce um papel dentro da igreja, seja ele na limpeza, tesouraria, né, vice-presidência, presidência, né, ministério infantil, louvor, e todas são áreas, numa igreja pequena como a nossa, todas essas áreas são desafiadoras, né? A gente chega ali, olha, precisamos de alguma coisa para o ministério infantil, agora eu preciso para o louvor, a gente precisa de gente aqui, precisa de gente ali, e todos os nossos membros estão em tudo que é canto, porque somos poucos. Então eu preciso, se eu vou me dedicar, se eu vou servir, eu preciso ter a consciência de qual é o meu papel, né? Temos gente aí para ser treinada como presbítero, como diácono. Eu vou exercer bem as minhas funções, sejam elas quais forem, quando eu compreender o porquê que eu faço isso, quem eu sou em Jesus Cristo, qual que é o meu papel. É por isso que Paulo, ele entra nesse desafio, porque ele sabia que ele era apóstolo de Deus aos gentios pela vontade de Deus. Então era a responsabilidade dele lidar com o problema dos coríntios. E a gente percebe o quão desafiadora era essa igreja, principalmente porque, olha o versículo 4, isso aqui é bem interessante, né? Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Se você olhar quase todas as cartas, Paulo agradece a Deus pela vida dos crentes e pelo que eles têm feito. Se você olhar Tessalonicenses, por exemplo, ele elogia os Tessalonicenses porque eles entenderam o Evangelho e o Evangelho está expandindo. Nos Coríntios, ele agradece a Deus pelo quê? Olha, eu agradeço a Deus pelo que Deus fez por vocês. A coisa ali estava feia. E olha o versículo 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou para comunhão com o seu Filho. Ou seja, Paulo tinha convicção que alguma coisa ali ia ser feita. Por quê? Porque Deus é fiel. Se dependesse dos coríntios, Jesus, eu brinco, né? Tem crente que é só Jesus que ama, né? Porque é difícil. Você já conheceu crente assim? Talvez você ache que eu sou assim, não sei, né? Vai saber, né? Só Jesus para amar. Esse era o desafio de Paulo. Ele estava lidando com um desafio tão grande que o elogio que ele faz para a igreja é: olha, eu quero elogiar vocês pelo que Jesus fez por vocês. E a minha convicção de que isso vai fazer diferença é porque Deus é fiel. É Ele quem os manterá firmes. É Ele quem vai sustentar vocês. Mas Paulo, ele só faz isso porque ele compreendia o tamanho da sua responsabilidade. Eu, como pastor da igreja, eu tenho a minha responsabilidade. Você, como potencial presbítero ou potencial diácono, tem a sua responsabilidade. Você, como professor das crianças, que responsabilidade. Você, como alguém da limpeza, não é? Coisas tão pequenas, não é? Ou arrumou alguma coisa, trouxe ali o bolinho de misericórdia entre o culto e a assembleia. Delícia, né? Quando tem assembleia na igreja, os irmãos vibram, né? Quem não gosta de uma assembleia numa igreja batista, né? Mas vai ter lá o bolinho da graça do Senhor que foi trazido, né? Que desafiador, né? E eu vou servir, talvez aqui no louvor, diante de tantos desafios, né? Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu papel, né? E é por isso que eu sirvo, é por isso que eu me dedico, né?
No verso 2, a partir do verso 2, Paulo tira o foco de quem ele é e começa a falar a respeito de quem os coríntios são, né? E aí, o primeiro destaque que ele faz é que os coríntios fazem parte da igreja visível e da igreja invisível. Que os santificados de Coríntios fazem parte. Olha o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui eu chamei de igreja visível e invisível por algumas dificuldades aí com nome, né? A gente pode dizer que a igreja local e a igreja universal, mas aí eu ia ter problema aí com patente, né? Ou então pensei em chamar da igreja mundial, também não deu muito certo, então eu preferi ficar com a igreja visível e invisível. Mas o que Paulo está ensinando aqui aos coríntios? Isso é importante para os coríntios, né? Os coríntios eram extremamente egoístas, olhavam só para eles. E aí Paulo fala assim, olha, eu estou escrevendo aqui para a igreja sim que está em Corinto, a igreja local, a igreja que nós enxergamos. Quando eu venho aqui na Igreja Batista Nova Esperança, nós somos uma igreja local com a nossa responsabilidade local. Mas não é só isso. Eu também faço parte de uma igreja que eu não enxergo. E é isso que os coríntios precisavam compreender. Isso é importante lá no capítulo 16, lá no final da carta, quando Paulo desafia os coríntios a ajudar outras igrejas que passavam dificuldade e que eles não faziam. Vocês não são apenas parte daquela igreja que vocês enxergam, mas eu sou parte da igreja de Jesus Cristo. De repente, se alguém sai daqui e fala assim, pastor, eu vou mudar de igreja, eu falo assim, já era, desviou. Não, ele só mudou agora do endereço da igreja visível, porque já fazia parte da igreja invisível, que se reúne em todo lugar para adorar o Senhor e para saber mais da sua palavra. Eles precisavam perceber que eles faziam parte de algo maior do que apenas aquilo que eles enxergavam. Eu sempre brinco, o cristão ele é um ser meio esquisito. Se você é crente, se conforme, você é esquisito, tá? O crente é o único ser na face da terra que pode ir para um outro estado, pode ir para um outro país, entrar em uma igreja de Cristo Jesus e se sentir em casa, com gente que ele nunca viu na vida, mas ele se sente parte. Sabe por quê? Porque essa é a realidade, essa é a verdade. O corpo de Cristo não é só a igreja que se reúne aqui no Tucuruvi, graças a Deus por isso. O corpo de Cristo é a igreja que, com os meus irmãos em Cristo, se reúnem lá no Oriente Médio e sofrem tanto. Se reúnem na Europa, em um ambiente pós-moderno, pós-cristão, e também têm sofrido grandes desafios. Na igreja que, cantando e dançando, se reúne na África, com uma cultura tão diferente da minha. Já imaginou você, simplesmente por estar alegre, você sair dançando aqui no meio, pulando e sorrindo, e se você não estiver dançando, alguém perguntar assim, aconteceu alguma coisa? Porque você não está dançando, quer dizer que você está triste. Se você não está triste, você está dançando. Irmãos em Cristo, em todo o mundo, com culturas distintas, mas parte de um único corpo.
da igreja invisível que se reúne em todo o lugar. Então aqui Paulo ele nos traz um ensino extremamente importante a respeito da natureza da igreja. A igreja é sim a nossa reunião, não prédio. O prédio muda, reforma, sai. Algumas igrejas nem sequer têm prédios, se reúnem em cemitérios pela perseguição, se reúnem em cavernas, se reúnem ao ar livre, e são igrejas de Jesus Cristo. Mas o primeiro aspecto é essa reunião que nós enxergamos, né? Essa igreja visível, que no momento de dificuldade nós abraçamos, nós apoiamos, nós ajudamos. Mas também há um aspecto da igreja invisível, que é formada pelo conjunto da igreja visível, que se reúne ao redor do mundo. Outro aspecto a respeito dos coríntios, e que para mim é o mais desafiador, Paulo diz no verso 2: aos santificados em Cristo Jesus. Quando eu leio a carta de Coríntios, a gente olha no capítulo 5, tinha um camarada que tinha relação com a madrasta. A gente tem divisão social no momento da ceia. Temos gente que se processava e discutia em praça pública. Temos uma igreja dividida, uns de Paulo, Apolo, Cristo. Alguns estudiosos dizem que havia pelo menos 4 divisões de grupos na igreja em Corinto. Nós temos uma igreja que negava a ressurreição. Eu penso em muitos adjetivos para a igreja de Corinto, mas santo não é um deles. Aliás, de todos os adjetivos, pouquíssimos são adjetivos positivos. A gente tem uma igreja que brigava por causa dos dons espirituais. Para mim é impressionante o fato de Paulo chamar os crentes de Corinto de santificados. Mas por que Paulo faz isso? Paulo tem consciência que o ser santo ou ser santificado não tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com a minha posição em Cristo Jesus. Eu sou santo porque Deus me olha agora pelos olhos ou pela lente da obra de Jesus Cristo, que tomou o meu lugar. É por isso que a igreja de Coríntios, sendo imatura espiritualmente, sendo imoral em alguns momentos, sendo dividida ainda assim, Paulo pode chamá-la de uma igreja santificada. Porque esses crentes foram salvos em Cristo Jesus, apesar da imaturidade e da carnalidade. Eles foram santificados. Mas eles são também chamados para serem santos. A minha posição como santificado deve gerar em mim um estilo de vida santo. Isso parece refletir um pouquinho do que a gente viu lá em Efésios, né? Primeiro Paulo fala da identidade, e essa identidade precisa produzir um estilo de vida diferente. No capítulo 4, verso 1 de Efésios: vivam de maneira digna com a vocação que receberam. Que vocação é essa? Capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, Paulo vai falar a respeito da identidade que temos em Cristo Jesus. É disso que Paulo está tratando. Olha, essa é uma carta extremamente prática, de doutrina mesmo, mais teórica. A gente só tem o capítulo 15. Paulo está resolvendo problemas de uma igreja imatura.
E já na apresentação ele falou assim: olha, eu reconheço que vocês são santificados em Cristo Jesus. Vocês têm a posição de santos em Cristo por conta da obra dele. Portanto, vocês são chamados, vocês são convocados também a viver uma vida em santidade. Afinal de contas, quando a gente olhar o capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios, a segunda marca de uma igreja madura e espiritualmente é uma igreja pura. É uma igreja pura. Então, os santificados, aqueles que têm a posição de santificados, eles também precisam viver uma vida santa. É por isso que nos versos 8 e 9 que nós lemos, Paulo tem convicção de que é Deus quem os sustentariam, é Deus quem os manteriam firmes. Por quê? Porque essa santidade, essa firmeza, ela não depende apenas daquele que vive, mas também daquele quem santifica. Se eu tentar viver um padrão de vida cristã pelas minhas próprias forças, pela minha competência, sem dúvida alguma, eu vou falhar. Parece que não é apenas a salvação que não depende de mim, mas parece que o processo de santificação, ele também começa em Deus, quem me capacita. Na santificação, naturalmente, eu vou me esforçar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou viver, eu vou estudar. E vou batalhar com o pecado. Mas eu preciso ter a consciência que esse processo depende de Deus. E talvez o primeiro passo para uma vida santa em Cristo Jesus, cumprindo aquilo pelo qual eu fui chamado por Deus, é a oração e a dependência dele. Porque na dependência dele, Paulo tem a certeza que até uma igreja tão imoral, tão desafiadora como era a igreja de Corinto, até essa igreja poderá colher frutos da santidade em Cristo Jesus, de modo que Paulo chega a dizer: olha, eu tenho certeza de que é Ele quem vai manter vocês firmes até aquele dia. Glórias a Deus por isso, que até mesmo a santidade, o padrão de vida que Deus exige de nós, é Ele quem nos impulsiona, é Ele quem nos ajuda. Então, nessa identificação de quem é Paulo e de quem é o público, o público é santo em Cristo Jesus, chamada santificação, é igreja localizada em Corinto e também parte da igreja no mundo todo. Que princípios, que lições nós podemos tirar de um texto como esse? Primeira lição: tenha consciência clara, olhando para os seus dons e talentos, de quem você é na igreja de Jesus Cristo. Olhe para os dons que Deus te deu, a vocação que Ele te deu. De que modo Ele deseja que você sirva a igreja de Cristo? Seja a Igreja Batista Nova Esperança aqui no Tucuruvi, seja onde Deus te enviar. Tenha consciência de qual é o seu papel.
Reconheça que nem mesmo a santidade ou serviço depende de você, mas é concedido graciosamente por Deus. Lembre-se, fazemos parte de uma comunidade muito maior do que nós conseguimos enxergar na igreja local. Fazemos parte do corpo universal de Cristo e por ele devemos batalhar e nos envolver. Fugiu o nome agora da cidade que tem sofrido aí com as enchentes. Petrópolis, né? E como que nós podemos apoiar irmãos ali? Igrejas ali. Você ouviu muitas notícias sobre Petrópolis. Não sei se está passando no jornal, porque faz alguns anos que eu não assisto TV aberta, né? Mas eu acompanho algumas páginas de notícias em diversos outros canais. E o que não faltou foi foto, notícia, né? Descobri inclusive que morreu mais mulher do que homem lá na chuva, né? 60, 70 mortes até onde eu tinha visto, alguma coisa nesse sentido. Isso é algo para a gente pensar. Quantos de nós parou essa semana lendo uma notícia como essa e separou 2 minutos e falou: Senhor, tem misericórdia dessas famílias, tem misericórdia das igrejas que estão ali. E eu li, ó, talvez eu me identifiquei um pouquinho mais do que a maioria dos irmãos, porque no ano de 2013 eu estava em Rio do Sul. Rio do Sul é uma cidade cortada por 3 rios, por isso que chama Rio do Sul, né? O que mais tem na cidade é ponte. Ela foi construída, né, em cima lá de um rio, e esse é o problema, não é? Teve uma grande chuva, afetou Blumenau, fecharam lá uma das comportas e a cidade inteira praticamente foi submersa em 2013, cidade de Rio do Sul. Nessa época eu estava lá, né? Eu saí da igreja, a gente foi tirar equipamento da igreja e saí com a água aqui, né? Coisa boa. Então talvez eu me solidarizei um pouquinho, porque a gente ajudou muita gente como igreja lá. Uma igreja lá que tinha 80 membros, também um pouco maior do que a nossa, mas também não era uma igreja grande em termos de recursos, né? Então eu sei um pouquinho do que é uma dificuldade de enchente, né? De ver azulejo sair água por quase 6 meses depois que a enchente passa, né? É um desafio grande. Como que a gente pode contribuir? Talvez você fale assim: olha, eu não tenho conhecidos lá, eu não tenho como contribuir, nossa igreja não tem como ser significativa, mas eu posso orar. Ou talvez eu tenha igrejas que eu tenho contato ali, as igrejas ali terão grandes desafios. E eu preciso me lembrar que ali em Petrópolis eu tenho irmãos em Cristo, de uma igreja que eu faço parte. Quando você recebe a notícia de que uma igreja na Nigéria foi invadida e morreram pessoas por grupos paramilitares, você tem orado por seus irmãos lá? Ou você fala assim: ah, Nigéria é assim mesmo, aconteceu de novo. Ah, no Oriente Médio a igreja é perseguida, aconteceu de novo. Eu tenho irmãos em Cristo lá e eu preciso sentir que a igreja lá é tão... o que acontece ali precisa estar no meu coração e afetar de tal modo como se um grupo paramilitar entrasse na igreja aqui e eu perdesse irmãos que eu conheço, porque ali eu tenho irmãos que eu não conheço. Qual foi a última vez que nós nos ajoelhamos e oramos por essas igrejas que sofrem, né? Mas eu só vou fazer isso
quando eu compreender que eu faço parte também não só da igreja que eu enxergo, mas também de uma igreja que eu não enxergo. Lembre-se, somos santificados em Cristo, em termos de posição. E essa posição deve me motivar a viver uma vida de santidade. Qual que é o padrão dessa vida de santidade? É o próprio Cristo Jesus. O nosso padrão não é baixo, ele é alto. E só pode ser alcançado pela graça. Só pode ser alcançado pela graça. Né? Qual que é a grande lição desse texto? Reconheça como santificado em Cristo o seu papel, servindo a igreja de Cristo. Seja a igreja local, a igreja visível, seja a igreja invisível. Reconheça como santificado em Cristo seu papel, servindo a igreja de Cristo. Quero deixar aqui 2 desafios para você. Primeiro, identifique o seu papel na igreja de Cristo. Qual é a sua vocação? Na igreja de Cristo não existe parte do corpo inútil. Talvez exista parte do corpo que ainda não sabe para que serve, mas ela serve para alguma coisa, porque é um corpo. Alguns membros aparecem mais do que outros. Interessante perceber, né? Que no nosso corpo os membros vitais, eles são os que menos aparecem. Eu nunca soube na minha vida inteira para que servia o rim. Eu sempre fui péssimo de biologia e corpo humano. Até que a minha mãe ela teve coma e infecção generalizada. E aí os médicos deram um monte de remédio e falaram assim, olha, tem 4 antibióticos e a gente está conseguindo usar os 4 para ver o que acontece, porque o rim dela ainda não parou. Né? Ele está purificando o corpo. Eu descobri, olha só, é para isso que serve o rim, e se ele parar, minha mãe morre. Interessante. Né? Nunca tinha observado o rim. Né? E me parece que na igreja de Jesus Cristo é a mesma coisa. Né? Nós temos membros vitais na igreja, e que muitas vezes não estão aqui na frente. Muitas vezes não estão à frente de área nenhuma. Mas é aquele irmão essencial que tem a palavra de sabedoria na hora certa para resolver um conflito grave. É aquele irmão que lembra de ligar quando alguém não vem. Você está bem? Que se preocupa. E esse é um desafio para mim, porque eu sou meio distraído, né? E eu sempre falo, eu tenho que ligar para fulano, para ciclano, e de repente passa a semana e eu devia ter ligado. Como pastor, muitas vezes eu falho nisso. Mas é bom perceber que a hora que eu ligo atrasado, ou vou atrás de alguém, não, pastor, fulano já veio aqui, está me ajudando, ciclano já me ligou no tal dia. Bom, graças a Deus que a gente é um corpo e que na limitação de outra parte do corpo cobre. Então, qual que é o seu papel na igreja de Jesus Cristo? Como ele deseja que você sirva? Especialmente você que é membro dessa igreja. Se você não tem apoiado em nenhuma área, saiba qual é o seu papel, né? Porque parece que o serviço ele faz parte do DNA do crente, faz parte de quem o crente é, né? Eu sempre digo que o crente que não serve, não serve, porque Cristo, ele veio para servir, O segundo desafio:
Sirva de todo o coração, como alguém que foi santificado em Cristo Jesus. Eu não sirvo porque eu quero aparecer, porque eu quero me destacar, porque o pastor fez uma pregação e falou de serviço, a igreja é pequena, então ele sabe exatamente quem está no ministério e quem não está, né? Vai que foi uma indireta para mim, né? Então deixa eu entrar agora no ministério. Não. Sirva porque você sabe quem te salvou. Sirva porque você sabe quem você é em Jesus Cristo. E sirva de todo o coração. Mesmo naqueles ministérios mais desafiadores que nós temos, né? Use os seus talentos, as suas habilidades. Mas não sirva porque você tem gente legal naquele ministério, ou porque alguém te pressionou a servir naquele ministério. Sirva porque você sabe que aquela é a sua vocação, é aquilo que Cristo deseja, que você contribua na igreja local. Então são esses os desafios. Identifique o seu papel e movimente-se e sirva, porque temos muitas áreas, grandes necessidades, e sem dúvida alguma Deus pode levantar você a apoiar, a sustentar não a nossa igreja, mas o reino que é dele, o corpo que é dele, é ele quem atua, é ele quem faz. Então, mais uma vez, se você esquecer de tudo que eu falei aqui essa manhã, lembre-se pelo menos dessa lição principal: reconheça como santificado em Cristo o seu papel, servindo a igreja de Cristo. Servindo a igreja de Cristo. Então quero convidar todos a se colocarem em pé e vamos orar ao Senhor, em seguida cantar mais um cântico, caminhando aí para o final do nosso culto. Pai amado, Pai querido, quão desafiador é a vida com o Senhor Jesus. Quantos desafios nós temos. Como é difícil imitar o alto padrão que Ele nos deixou. Mas a semelhança de Paulo com a igreja de Corinto, queremos ter a tranquilidade, ó Deus, que é o Senhor quem nos sustenta, quando nós não atingimos o padrão que deveríamos, pela obra que o Senhor realizou em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos essa vida em santidade e pureza, a servirmos a igreja de Cristo de coração, não por posição ou imposição, mas por reconhecer que o Senhor é Deus, por reconhecer que o Senhor nos alcançou em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém.